João capítulo 15, versículo 8, 9 e 10. Diz assim a palavra: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Repita: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Vamos orar? Meu Pai, muito obrigado pela tua palavra. Pedimos, Pai, abre o nosso entendimento, repreendemos aqui todo mal, todo empecilho, todo espírito maligno que busca, Senhor, tirar a atenção, busca atrapalhar essa reunião e a comunhão pessoal dos teus filhos. Nós declaramos, Pai, esse lugar pertence ao Senhor, e seja o teu Espírito Santo envolvendo a mente e o coração de cada um aqui dos teus filhos para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, esse texto é o texto que fala sobre o relacionamento, o alvo de Jesus com essa pregação foi falar sobre o relacionamento que deve haver de Jesus conosco, da nossa vida com a pessoa de Jesus, entendendo que Jesus veio cumprir uma ordem do Pai. O texto começa dizendo que Jesus é a videira verdadeira. E ele chama os seus discípulos de ramos ou galhos. E o relacionamento com estes ramos, com os galhos, é o galho que não dá fruto é cortado. Aquele que permanece e dá fruto é podado. Há um outro processo, o terceiro processo, que é aqueles galhos que estão ali e permanecem depois. O versículo, eu me lembro, nós estudamos bastante aqui esse assunto, no versículo 6, se alguém não permanece em mim, será lançado fora. Acompanhe aí. Será lançado fora como o ramo e secará. Ele fala aqui que há um terceiro estágio, onde pessoas que estão fincadas na videira, elas não permanecendo em Jesus, elas se distanciando do propósito que está nele, elas serão também cortadas. E também se secarão e depois serão lançadas no fogo. E aí segue as orientações de Jesus sobre permanecer nele, nas palavras dele, versículo 7, porque somente nele nós podemos encontrar a satisfação da vida. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, assim vos tornareis meus discípulos. Ou seja, a característica de discípulo é quem está nele, nas palavras dele, firmado no propósito estabelecido pela comunhão com o Senhor. Hoje nós vamos observar o que significa permanecer no amor de Deus. O que significa as palavras de Jesus, quando ele diz, eu permaneço nas palavras do Pai, e ele diz para os discípulos, que os discípulos devem permanecer nas palavras dele. Veja esse processo que está aqui. Vamos ler novamente, versículo 8. Versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. O que significa permanecer no amor do Senhor Jesus? Muito bem, primeiro eu quero trazer a tradução da palavra amor aí do versículo 9. No texto grego,
Você sabe que o Novo Testamento foi escrito em grego, e a palavra amor, todas as vezes que é citada no versículo 9, nós temos aí como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Veja bem, esse entendimento que você vai receber agora vai definir o entendimento para você levar adiante a sua edificação espiritual. Nós temos somente 3 formatos de cristãos, segundo essa parábola da videira. Parábola que eu estou dizendo porque é uma história contada, exemplificando, mas não é uma parábola, né? Jesus é a árvore, a videira. Existem galhos que não dão fruto, ele corta logo de cara. Os galhos que dão fruto, ele poda. Citamos aqui que o galho podado, um dos exemplos maiores na Bíblia, é a pessoa de Jó. Jó foi podado, e quando ele passa por aquele processo da poda, ele alcançou muito mais, muito mais. Tanto é que o livro mais antigo da Bíblia escrito é o texto de Jó. Ele alcançou muito mais em sua vida e após a sua morte, até hoje alcança Deus divulgando a sua história por meio do livro de Jó. Ele recebe tudo em dobro, ele recebe todos os benefícios que ele tinha em dobro de bens materiais, e é uma história extraordinária. Dentre as maiores coisas, a maior, posso dizer, é o fato dele declarar que antes ele ouvia falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele falando sobre Deus, ele diz, olha, antes eu ouvia a respeito, agora os meus olhos te veem. Ou seja, a comunhão dele agora era maior comunhão com Deus. Então, o outro grupo de pessoas junto à videira, são os galhos, é aquele galho, aquela pessoa que não permanece nas palavras do Senhor, que é exemplificado até por um galho que até deu fruto, mas no meio do caminho saiu do propósito, não permaneceu, conforme lemos aí no versículo 6. Isso significa que o texto está falando daquele crente que esfriou. Veio a pandemia, veio o distanciamento social. A fé dele era uma fé que pegava fôlego a cada culto, a cada momento junto com as pessoas. Não resistiu sozinho, porque precisava de gente ajudando. Não tendo mais, a fé decaiu ao ponto de que agora não quer mais sair de casa. Estou falando aí para aquele caso da pessoa que até mesmo nem troca de roupa na hora de participar do culto. O pastor não sabia que tinha que trocar de roupa, não. Preste bem atenção, revista Você S.A. A revista Você S.A., se eu não me engano, no ano de 2003, 2007, foi entre esse período, eu não me recordo mais, quando eu li. Faz um bom tempo já, faz muito tempo, né? Ela publicou uma matéria sobre o trabalho chamado, na época já, o home office. E ela publicou a matéria dizendo que as pessoas que trabalham em casa, as pessoas que trabalham, ao invés de trabalhar na empresa, no escritório, normalmente nessa época, eram pessoas de alto grau de uma empresa, que trabalhavam em casa. A orientação que as empresas davam para essas pessoas era se vestir conforme ela estava acostumada para ir para o trabalho, estando em casa. Ela deveria se vestir com a mesma roupa que ela sairia. Ela deveria, em casa, manter os mesmos hábitos que ela teria no trabalho. Uma pausa para tomar um café, tomar uma água, ir ao banheiro, do mesmo jeito. Estabelecer um ambiente que não atrapalhasse sua mente para a produção do trabalho. Aí lá, eu me lembro muito bem disso, quando eu li, me chamou bastante atenção, porque se eu transferir isso para a nossa vida cotidiana, em se tratando de buscar a Deus, eu explico para você por que muitos não conseguem buscar. Mas voltando à explicação,
eles estabeleciam ali orientações. Por exemplo, seu escritório não pode ser no mesmo lugar que você dorme. Se não tiver outro jeito, você teria que, por exemplo, fazer uma pintura em toda a área que a sua mesa está, para que o seu cérebro entendesse que você está ali, não diante de sua cama, pois quando o cérebro olha a cama, a possibilidade de ter sono, de querer relaxar, de querer dormir, seria muito grande. E do mesmo jeito, o contrário também. Só para você ter uma ideia, se sua cama fica de frente para livros, para uma biblioteca, uma parede cheia de livros, atrapalhará o seu sono. Por quê? Você acorda e dorme olhando para os livros e pode se cobrar ao invés de ficar pensando nos livros que não leu. Então, a pessoa deve ter um ambiente. Para você ter uma ideia, se você for estudar sobre a técnica do sono adequado, não poderia nem ter uma TV no seu quarto, porque você vai acabar ligando e atrapalhando seu sono. Já está provado que uma pessoa, para dormir bem, ela não pode ter contato com eletrônicos, seja de qualquer ordem, pelo menos 3 a 4 horas antes do sono. E é exatamente o que o povo não faz, né? Às vezes até na cama lá, antes, já para dormir, pronto, ainda mandando alguma mensagem, olhando a internet. E a qualidade do sono fica comprometida. Mas o meu alvo em falar isso é que, se para o trabalho tem regras, para buscar a Deus não é diferente. Não é diferente. Olha, uma das coisas que mais acontece, pessoas querem orar de madrugada deitadas na cama, ou no quarto escuro, porque ligar a luz agrediria os olhos. Meu irmão, é justamente por isso que o tempo passou rápido. Você dormiu e nem percebeu. Meu conselho, porque é muito mais importante buscar a Deus do que ganhar dinheiro, em se tratando da orientação da revista Você S.A. naqueles anos que eu li. Naquela época nem se imaginava que hoje seria comum trabalhar no famoso home office. Agora, eu preciso ter um padrão. Eu estou em casa, eu tenho que mudar alguma coisa para que a minha cabeça, o meu cérebro, entenda que ali eu estou em culto ao Senhor. Eu estou cultuando a Deus, eu estou ouvindo a palavra. Nada pode interferir do mesmo jeito que no templo, nada interferia. Se não compromete. E se você não consegue isso, eu estou dizendo para você, saia de casa e venha para a igreja e acabe com isso. Porque você está comprometendo sua vida espiritual. Agora, meu conselho, se você não pode sair de casa porque você está no grupo de risco, estabeleça regras. Regras. E você deve se portar como se você estivesse aqui. Qual o objetivo dessa fala? Nós normalmente não incluímos na nossa postura, porque estamos na presença de Deus, nós ficamos à vontade porque estamos na presença de Deus. Nós relaxamos porque estamos na presença de Deus. E, na verdade, ainda que eu estou na presença de Deus, mas eu estou sempre, o ser humano, o corpo humano, eu estou sempre procurando alguma coisa para relaxar, para descansar, para melhor passar. Vamos imaginar que eu diga agora para você, vamos ler o Salmo 119, no final eu vou pregar. Meu irmão, antes de ler, você já colocou empecilho na sua cabeça. É o texto maior da Bíblia, o capítulo maior da Bíblia. Esse é o grande problema. Então eu tenho que romper com estas barreiras e ressignificar. O que seria ressignificar? O salmo é grande, mas eu serei edificado. E é isso que é importante para mim. Veja a ressignificação. A forma errada, o salmo é enorme. Quando terminar eu estarei dormindo. Olha a forma correta. Ressignifique. O salmo é enorme. Se com uma palavra sou alimentado, imagine com centenas delas. O efeito na sua cabeça já vai ser outro. Pastor, eu não consigo acreditar que seja assim. Então, meu irmão, me responda, como é que Deus criou os céus e a terra? Foi como?
Com, pastor, com o seu poder. Não, sim, meu irmão. Foi com palavras. Então, essa regra das palavras está até hoje. Você, quando ouve a palavra de Jesus, quando você lê os evangelhos, você lembra das palavras que Jesus disse para inúmeras pessoas. Vai, a tua fé te salvou. Que fé foi essa? Uma fé que gerou atitude. Essa pessoa, a mulher hemorrágica, por exemplo, ela disse: se eu tão somente tocar na orla do seu manto, serei curada. Ela primeiro tocou ou primeiro proferiu a palavra? Primeiro ela proferiu a palavra. Agora, se você está alcançado, já foi alcançado pela maledicência, pela malignidade do nosso tempo, é a pessoa que vai dizer: eu não vou nem sair daqui, porque eu já sei que eu não vou ser curado. Ou seja, no final vai ter o quê? Ela não vai sair dali. Por isso, de vez em quando, meu irmão, você tem que romper com o que passa pela sua cabeça. Não se esqueça, você ainda tem que lutar contra a carne, que luta aí para você não ter contato com Deus. Você precisa dar uma meia volta, volver de vez em quando aí em você. Decidiu que vai jejuar e deu vontade de comer. E aí você chama a palavra de Deus sobre a sua vida. Eu sou um homem de Deus, e homem de Deus precisa consagrar a vida, e eu decidi que eu vou jejuar, e eu vou jejuar, e nada vai me tirar do propósito. Essa deve ser a postura. Então, veja bem, voltando agora aqui para o nosso assunto, qual é a tradução da palavra amor? Amor aqui, no texto de João 15, significa, amor, agapão. A origem é da palavra ágape mesmo. E ágape é o amor entre pessoas, relacional entre pessoas. E o texto diz assim, o sinônimo, significado, com respeito às pessoas, receber com alegria, acolher, gostar muito daquela pessoa, de alguém, amar ternamente, com respeito às coisas daquela pessoa, estar satisfeito, estar contente sobre ou com as coisas. O amor. Agora, como que eu posso entender as palavras de Jesus? Acompanhe o versículo 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. E aí vem a primeira característica do amor de Deus. Abra sua Bíblia aí ainda em João, deixe marcadinho o capítulo 15. Veja bem, logo aí, não, antes de ler João, vamos ler Lucas. Abra aí Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, capítulo 2, desculpa. Estou separando esse texto agora aqui, você já conhece bem. Lucas 2, versículo 52. Então, vamos ler o versículo 49 em diante. Respondeu-lhe ele: por que é que me procuráveis? Não sabeis que eu devia estar na casa de meu pai? Veja bem, nós estamos agora para ler textos que vão explicar para nós o que é o amor do Pai. Jesus dizendo no versículo 9 do capítulo 15: como o Pai me amou, eu também vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Aí Jesus demonstra que ele estava na casa do Pai. Ele estava na casa do Pai, aqui ele estava com 12 anos, e ele foi gerado na terra
pelo Espírito Santo, sob a ordem do Pai. Você vai ler aí o nascimento de Jesus, não é? O nascimento de Jesus no capítulo 2. Você vai encontrar o cântico de Maria no capítulo 1, a partir do versículo 39. O anjo vai até Maria e anuncia que Jesus nasceria para salvar os homens. E o amor do Pai é manifesto no ato de Deus gerar Jesus na terra. E ele andar com Jesus e Jesus andar com o Pai em comunhão. Veja bem, o amor que Jesus está citando em João 15, versículo 9, significa que eles têm um relacionamento de andarem juntos. E aí eu acabei de ler Lucas capítulo 2, que narra Jesus dizendo: eu estou na casa de meu pai. Depois de ter sido gerado por Deus, ter crescido, aqui ele tinha 12 anos, ele agora declara que ele é recíproco ao relacionamento com o Pai. Eu ando com o Pai e o Pai é que me trouxe até aqui. E aí o texto segue, Lucas capítulo 2, no versículo 52, diz o quê? E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Diante de Deus e dos homens. Jesus se relacionava com as pessoas ou não? Então veja bem, ele declara que ele permanece no amor do Pai. O que é o amor do Pai? O Pai o enviou com o propósito de se dar pelos homens. Então, ao mesmo tempo que ele se relaciona com o Pai, ele se relaciona com os homens, e ele cresce no conhecimento de Deus, e ao mesmo tempo ele cresce diante dos homens, no relacionamento. O versículo 40 do mesmo capítulo. O menino crescia, vamos lá, irmãos. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então, antes do ministério de Jesus, fica claro o relacionamento que ele tinha com Deus. Então, voltando agora para o texto de João, o Evangelho de João, o versículo 9. Como o Pai me amou, em outras palavras, o que significa o Pai me amou? O Pai me gerou, o Pai se manifestava na minha vida e me ensinava a sua sabedoria. Ele se relacionava comigo. O que Jesus está dizendo é que a mesma reprodução do que aconteceu nele, ele destina agora o mesmo processo às nossas vidas. Vamos parar aqui para uma aplicação. Observe. João 15, versículo 9. Como o Pai me amou, como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Veja bem, em outras palavras, Jesus está dizendo, assim como eu me relacionava com o Pai, desde pequeno, e eu cresci no conhecimento dele, vocês se relacionaram comigo e cresceram no conhecimento que receberam de mim. Quantos estão entendendo? O processo que ele teve, por isso que eu já disse aqui algumas vezes, vou repetir. Todo o processo da vida de Jesus, cada detalhe está registrado aí, porque depois isso seria inserido no nosso crescimento. É um padrão de crescimento. Esse padrão tem que ser encontrado na sua vida. Se não for encontrado na sua vida, você não pode declarar que é um discípulo. Meus irmãos, tem muita gente que diz que é discípulo e não é. Um discípulo só pode ser discípulo se anda conforme o mestre. Se ele obedece às palavras do mestre. E aí Jesus está dizendo exatamente isso. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. E aí eu quero reforçar esse relacionamento. Antes de ler o Evangelho de João em outras partes, eu quero que você abra aí em Mateus, capítulo 3. Abra aí sua Bíblia em Mateus, capítulo 3.
logo aí no finalzinho de Mateus capítulo 3. Jesus é batizado, a partir do verso 13 do capítulo 3, e logo que ele é batizado, ele sai da água. Versículo 16, quando se encontrar, digam amém. Diz assim a palavra: assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Nesse instante, o céu se abriu e João viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre Jesus. Todos juntos agora o verso 17. E uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. O que foi que Deus disse? Este é o meu filho amado. É o filho que eu amo. Que foi que Jesus falou em João 15, 9? Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Eu estou fundamentando que esse amor de Deus, que o Pai amou Jesus, ele tem um significado palpável. Jesus tinha relacionamento com Deus e Deus com ele. Veja bem, num casamento, se um lado se relaciona, se dá, e o outro não, o que é que nós podemos dizer sobre o outro lado que não se dá? Que não se entrega? O que é que nós podemos dizer? Que não, pastor, que não presta, né? Seria isso? Não, que não ama, irmãos. Para um matrimônio ser satisfatório, os dois lados precisam se dar, se entregar. E aí nós chamamos isso de amor. Como é que é o princípio de todas as coisas sobre casamento? Deixará o homem, seu pai e sua mãe. Não é deixar só pai, não, e ficar ainda no rabo da saia da mãe. Deixar pai e mãe e unir-se-á a sua mulher. E os dois vão viver um para o outro. Isso se chama amor, porque o amor aí é muito mais do que ágape. É o amor eros também, que é o amor sexual, né? Entre eles dois, eles têm plena liberdade sexual. E agora são uma só pessoa, uma só carne. Então, quando nós lemos, como o Pai me amou, eu também amei a vós. Jesus está falando de relacionamento, de entrega. De entrega. Então, toda pessoa que está superficial, um discípulo superficial, ele anda de longe. Ele esteve no meio da multidão que comeu aqueles pães e peixes. Mas ele sumiu depois. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Meu irmão, Jesus ressuscitou, apareceu por 40 dias. O apóstolo Paulo diz na carta aos Coríntios que ele foi visto por mais de 500 pessoas. Mas onde é que estão essas pessoas? Lá em Atos dos Apóstolos, quando ficam em oração, foi pouco mais de 120. Começou com as 70. E são pouco mais de 120. Cadê essas 500 pessoas que viram? Meu irmão, até hoje é assim. Você encontra pessoas que teve momentos com Jesus. Que teve momentos maravilhosos com Jesus. Mas só isso. E agora, meu filho? Não sei, eu conto lá do passado. Eu ainda falo lá daquele tempo. E agora? E como é que está hoje? Você ouviu a voz de Deus hoje? Você teve uma experiência com Cristo essa semana? Se não, meu irmão, você é uma pessoa que provavelmente não está permanecendo nas palavras de Jesus. Vamos voltar aqui para o entendimento. O Pai ecoa a voz dos céus. E ele declara, Mateus capítulo 3, versículo 17. Uma voz do céu disse: este é o meu filho amado. A palavra amor aqui, agapão. Este é o filho que eu me entrego. Deus estava respaldando Jesus. Este daí
é o filho que eu me entrego. Irmãos, todo mundo gostaria de que Deus se entregasse. Amar significa se entregar. Deus estava dizendo, eu estou com ele e totalmente com ele. Por isso, se somos discípulos, essa mesma experiência é para nós. Diga amém, eu recebo. Essa experiência não está ligada à minha pessoa. Não está ligada à pessoa aí do seu lado. No máximo ela vai orar pedindo a Deus misericórdia. Essa experiência está ligada ao entendimento. E quando aplicado, eu vou ficar apavorado. Se a minha vida cristã é vazia. O que seria uma vida cristã vazia? A semana toda eu só me preocupei comigo e no máximo a minha família. Deus não te chamou para você ficar pensando em você e na sua família. Você foi salvo para ser instrumento de uma obra superior, que envolve esta nação. E um pedaço desta nação é o lugar onde nós pisamos. Quantas pessoas você teve contato essa semana com o objetivo de abençoar a vida da pessoa? Porque se você é discípulo, você anda conforme Jesus andou. O que é que permeia a sua mente? Ser transformado por Deus, conhecer mais de Deus, conhecer mais a palavra. Você vai e volta dos lugares pensando na Escritura, pensando no Senhor e a sua obra, pensando nas coisas do reino. Pastor, mas eu tenho que fazer outras coisas. Meu irmão, é assim, ó. Eu estou aqui para resolver um problema na minha casa. Vamos supor, eu tenho lá um problema na minha casa e eu estou ali resolvendo. Por quê? Porque a minha casa é um lugar que tem que glorificar a Deus, e com esse problema não vai glorificar a Deus, e eu não posso permitir nenhum dia sequer com esse problema, seja qual for o problema. Estou só dando um exemplo. Eu preciso glorificar a Deus, e glorificar a Deus é sendo a estrutura que a palavra dele determinou. No meu trabalho, eu estou sendo um excelente trabalhador no meu trabalho. As pessoas podem olhar para o que eu faço e se alegrar com o que eu faço, com a minha contribuição, com o meu empenho. Eu sou um modelo a ser seguido pelas pessoas. Meus irmãos, é incrível como essa realidade não é percebida, mas em todas as áreas da sua vida, você foi chamado para ser conforme Jesus. E alcançar êxito é glorificar a Deus. Como estão seus filhos? Como está a sua família? Ela está glorificando a Deus? E se não está, você está empenhado em buscar a Deus para ser instrumento para que a sua família seja transformada? Você ainda não consegue evangelizar ninguém, mas você está empenhado em crescer na fé para poder ser diferente nas mãos do Pai. Se você está nesse propósito, você está como genuíno discípulo. Note, Jesus declara, como o Pai me amou. E aí eu acabei de ler o texto que o Senhor exalta que Ele realmente ama o Filho. Uma voz do céu disse, este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Aí eu li aqui a tradução da palavra amo no versículo 9 do capítulo 15 de João. E eu li que essa palavra agapão significa estar satisfeito, estar contente sobre. Jesus, quando Deus olhou para Jesus, estava contente sobre Jesus. Ele estava contente com as coisas que Jesus estava fazendo, porque o sinônimo da palavra também é estar contente sobre ou com as coisas. Que coisas em Jesus Deus estava contente? Tudo. Agora, vamos lá.
Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Vamos lá? João capítulo 3, abra aí. Rapidinho aí, meu irmão, em nome de Jesus. João capítulo 3. Como o Pai me amou, permanecei no meu amor. Agora Jesus está falando no meu amor. Qual é o amor de Jesus? O relacionamento. E lembrando, o amor de Deus que Jesus vivia era o relacionamento. Esse relacionamento gerava o quê? Sabedoria. Lembra? Lucas capítulo 2, verso 40 e verso 52, versículo 50. Jesus na casa do Pai. Então, para você dizer que você está no amor de Jesus, você tem que estar na semelhança de Jesus no amor do Pai. Tem que ter relacionamento com Deus. E Deus se alegrando com você. Vamos lá? João capítulo 3, falta só eu, né? O clássico texto do verso 16. Vamos observar o que é o amor do Pai mais um pouco. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para aí um instantinho, deixa aberto. Olha só, olha para mim aqui. Eu estou dizendo que aqui o termo é agapão. Que significa esse amor manifesto no relacionamento. O relacionamento é o amor de Deus manifesto. Deus não ficou lá do céu dizendo, amo vocês. Não, não. Ele mandou o Filho. Sempre cito isso, quase toda a mensagem, né? O que é o Filho? O Filho é a expressa imagem da sua pessoa. Hebreus capítulo 1, verso 1 ao 3. João capítulo 1, não abra não, só ouça. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E o verbo era o quem? Era Deus. Então, Deus amou o mundo de tal maneira. E o que é essa tal maneira? Ele deu o seu Filho. Agora, quando a gente fala assim, ele deu o seu Filho, a gente lembra logo da cruz. Mas antes da cruz teve o quê? Relacionamento. Teve muito papo, muito diálogo com os discípulos e como precisou, de manhã, de tarde e de noite. Acordava e dormia na presença de Jesus. Meu irmão, você quer estar nas palavras de Jesus? Você tem que olhar para os discípulos e dizer, assim como eles foram, eu tenho que ser. Então, se você tem Jesus na hora de ligar o seu celular para participar desse culto, você está fora da visão, filho. Você não é discípulo aqui nem em outro lugar. Você não é discípulo. Pastor, não aceito essa palavra. Se você quiser ficar se enganando, é com você. Mas deste púlpito não, filho. Eu estou dizendo para você que você é um religioso. Que você até sabe alguma coisa da Bíblia. Mas não é só saber. É praticar. E a prática da fé é que Deus deu o Filho. E o Filho se relacionou com os discípulos. Por isso que eles tiveram que deixar as redes. Por isso que eles tiveram que deixar os seus pais. Hoje em dia a pessoa quer se relacionar com Jesus, mas quer trazer o mundo. Quer trazer o pecado. Não pode. Não pode. Não tem saída. Vai terminar frustrado, reclamando. E ninguém gosta de ficar perto de quem reclama. Por que que reclama? Porque não conhece o relacionamento com Deus dos céus. Meus irmãos, o relacionamento com Deus é algo tremendo. De onde eu tiro o gás? Se você pegar as pregações no começo do ministério, eu acredito que você vai dizer, o pastor está no mesmo gás. De onde eu tiro esse gás?
da presença de Deus. Essa noite para mim foi difícil dormir, não por incômodo de falta de sono, estava cansado, mas desde cedo eu estava com a presença de Deus muito forte sobre a minha vida, ministrando ao meu coração. Irmãos, a impressão que eu tinha, aliás, desde segunda-feira, já no momento, no momento aqui do Homem ao Máximo aqui, foi muito forte para mim, porque a sensação que eu tinha era que Deus estava me olhando e que eu estava como que vendo alguém na beira de um abismo. Até usei um exemplo parecido aqui no Homem ao Máximo, falando aqui para os homens. É toda segunda, né? Feriado nós estávamos aqui, firmes e fortes. Aí, a impressão que dava, um temor de Deus muito forte no coração, como se eu estivesse vendo alguém que está para se jogar de um abismo e eu estou longe vendo aquilo e Deus está requerendo de mim algo. Tanto é que eu fui para casa, já tarde da noite, não consegui nem comer nada, não consegui fazer nada, só me ajoelhei na sala, tirei um período de oração, um temor de Deus muito forte, uma vontade de me derramar diante de Deus. Aí eu me forcei a dormir, porque eu tinha que acordar o quê? Já tinha colocado para acordar de madrugada de novo, né? Aí me forcei a dormir, mas não conseguia, porque uma ânsia de me entregar e de como se Deus estivesse ali requerendo de mim algo muito forte. E eu estou até agora sentindo a mesma coisa. Esses dias têm sido de muita reflexão sobre o ministério, sobre o que Deus tem requerido de mim. Eu tenho percebido coisas que eu não via há bom tempo, coisas que têm que ser mudadas, coisas que eu já sabia que precisavam ser mudadas, mas eu não imaginava que isso era tão forte assim, eu confesso. Num futuro breve, eu creio que os irmãos vão saber algo mais sobre isso. Eu estou orando a Deus para que Deus continue ministrando ao meu coração. Mas isso é combustível para a vida da gente. Ninguém, irmãos, conseguiria pastorear se não for sentindo a presença de Deus. Se não for, ninguém consegue permanecer na presença de Deus, lidando com as coisas de Deus. Na nossa casa, quase sempre, tem dias que a gente tem que se forçar a falar de outros assuntos, a não ser, tipo, no dia de folga nós saímos e constantemente a gente se pega conversando sobre a igreja, conversando sobre o ministério de homens, conversando sobre os cursos, conversando sobre coisas que não fizemos, sobre coisas que temos que fazer, e inúmeras vezes a gente diz assim, não, agora vamos parar um pouco, vamos falar de outras coisas. Nós precisamos parecer um pouco, que é direto nós estamos lidando com isso. Aí, no final, a gente termina falando das coisas do reino. Por quê? Porque isso é agradável para quem está em comunhão com Deus. Isso não é um fardo. Irmão, servir a Deus é algo prazeroso. Por quê? Por causa da sua presença. Por causa da sua palavra, que não é uma teoria, é vida. Se você não tem isso, você está frustrado. E essa frustração, porque entrou pecado aí na sua vida. Pastor, eu não roubo, não fumo, não vou à festa. Conhece aquela história? Fulano é uma bênção, não rouba, não fuma, nunca roubou, nunca falou um palavrão. Normalmente dizia isso sobre os antigos, né? Sobre as senhoras, sobre a minha vozinha. As pessoas sempre diziam isso. Ou seja, ela é excelente. Meu irmão, se o Senhor Deus mandou você entregar uma palavra para alguém e você endureceu seu coração, você pecou. O pecado é você fazer a sua vontade e deixar de fazer a vontade de Deus. Só que nós incluímos na lista de pecado coisas do tipo adultério, mentir, roubar. E esquecemos que Deus é Senhor. E muitas vezes Ele vai dizer algo que parece ser tão simples, mas Ele mandou. Você tem facilidade para obedecer a Deus? Se você tem, glória a Deus. Se não, meu irmão, você é duro de coração. E você tem que orar para Deus quebrar esse coração duro. Aí, meu irmão, olha só.
O que Deus está nos ensinando aqui é que há um propósito. Deus amou o mundo de tal maneira. Versículo 16, acompanhe novamente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Olha só o que está escondido aqui nesse texto. Deus deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Opa! Se é todo aquele que nele crê, então houve relacionamento dele com as pessoas. Jesus olhou para as pessoas e disse: ei, é essa a vontade do Pai. E aí a pessoa creu. Agapão. O amor de Deus foi manifesto. E isso é relacionamento. Quando eu disse aqui, você tem que se apavorar. Se apavorar se você não está vivendo isso. Se você não está vivendo essa realidade. Eu me lembro de uma experiência de um irmão. Eu conheci o pastor Lorival, lá no Acre. Eu o conheci, homem de Deus. Só de conversar com ele a gente sentia vontade de orar. Mas a experiência dele foi muito forte porque ele não tinha essa experiência. Ele não tinha experiência com Deus. Ele só sabia tudo sobre Deus, sobre sua palavra. Mas não tinha um contato com Deus. Já era pastor. Aí um dia, ele entrou dentro do quarto e disse para a mulher: eu só saio de dentro daquele quarto quando Deus mudar a minha história e se manifestar na minha vida. Eu não aguento mais falar dele sem ter ele. Depois de 7 dias, ele só tomava água. Depois de 7 dias, conta a história que lá pelo 5º dia a esposa batia na porta para saber se estava tudo certo, porque não ouvia mais ele. Mas o testemunho dele conta que ao 7º dia, deu um clarão no formato de um cone sobre ele, dentro do quarto. Ele podia tocar no clarão como se fosse um vidro. E marcava seu ao redor. Como se fosse um holofote. Só que era palpável. Nunca mais foi a mesma pessoa. Nunca mais. Por quê? Porque ele se apavorou com a vida dele, porque ele sabia que ele não tinha relacionamento. O amor de Deus não era conhecido por ele. O que é amor de Deus? O relacionamento de Deus para conosco. Jesus crescia no conhecimento, na sabedoria de Deus. Então Deus se relacionava com Jesus. Só tem um jeito de sua vida ir para frente na fé. Deus precisa se relacionar com você. E Ele quer. A pergunta é se você quer. A pergunta é se você quer. Se você quer, você vai pegar todo o lixo que entrou na sua vida. Você vai juntar isso e vai jogar nas trevas, aonde é o lugar. Você vai lançar fora da sua vida. Para se relacionar com Deus, tem que largar as redes. Tem que deixar a família. Tem que colocar em primeiro lugar o Senhor. Voltando para o versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, verso 17, seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. É uma atitude, um relacionamento. Muito bem, o versículo 10, aliás, o verso 9 novamente, do capítulo 15. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Entenda aqui bem, ó. Olhe para mim aqui. Olha só.
Deus mandou Jesus ao mundo para reunir os discípulos. Você vai ler João capítulo 17. Qual é o tema número 1 da oração de Jesus a Deus? Senhor, eu guardei todos que tu me destes. Eu dei a eles a tua palavra. Leia depois João capítulo 17, a oração de Jesus. Eles estão limpos pela palavra que tu me destes e eu dei a eles. Relacionamento. Esse é o amor de Deus. Jesus permanecia no amor do Pai. Qual é o amor do Pai? Ele entregou o seu Filho ao mundo. Para quê? Para morrer na cruz, pastor. Tira um pouco os olhos da cruz e olha para o todo. Ele enviou o Filho ao mundo, primeiro para se relacionar, inserindo nos homens relacionamento como deveria ser. Isso não se aprende sendo batista. Isso não se aprende pelos anos de crente na igreja local. Não é um aprendizado religioso. É algo que é inserido dentro de nós, que fluirá para o externo, por meio da palavra de Deus que vai ecoar aí dentro. Diga amém, eu recebo. É uma experiência pessoal. Então, olha o versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Como é que Jesus permaneceu no amor do Pai? Jesus ia caminhando no ministério, foi até o deserto, foi tentado pelo diabo. Ele cedeu às tentações? Não. Ele sempre evidenciava, assim diz a palavra de Deus, assim diz a palavra do Senhor, sempre a palavra de meu Pai. Ou seja, ele permaneceu na sabedoria que recebeu do Pai. Ele permaneceu nas palavras de Deus. Você, meu irmão, é para fazer a mesma coisa, só que agora você é discípulo de Jesus. Lembra do que eu ensinei aqui, que é algo central para a vida cristã. Eu devo obedecer a Deus ou a Jesus? Eu devo obedecer a Deus olhando para a pessoa de Jesus. Tudo que vai fazer com que minha vida seja recebida por Deus está no ensino de Jesus, que ele ensinou em palavras e ações. Então eu olho para Jesus e sou discípulo dele, obediente ao seu ensino. Automaticamente eu estou fazendo a vontade do Pai. E o Pai vai dizer a meu respeito: esse é o meu filho amado, em quem me alegro, em quem eu caminho, com quem eu me dou. E ele também se dá a mim como ele aprendeu com meu filho, Jesus Cristo. Quantos entenderam aí? Em nome de Jesus. Aplique esse princípio na sua vida. Portanto, constantemente você tem que buscar a presença do Senhor, a presença do Senhor. Se guardardes os meus mandamentos, verso 10 novamente, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. E aí já vimos claramente que permanecer no amor é permanecer no propósito que o Pai ordenou. Dar a sua vida para salvar os homens. E para dar a sua vida para salvar os homens inclui ensino, relacionamento. Senão Jesus teria vindo, já iria direto para a cruz. Ah, tem um homem aí que apareceu, já mataram ele, já foi crucificado. Dias depois, 3 dias depois, dizem que ressuscitou. Pronto, salvou. Mas não, meu irmão, primeiro tinha que gerar na vida de 11 um caráter transformado. E o que aconteceu com isso? Esse evangelho chegou até nós. Você quer permanecer no amor do Pai? Permaneça nas palavras de Jesus. E aí eu encerro, nós vamos continuar esse assunto, porque eu vou massificar. Olha só, meu irmão, você que talvez está preocupado, bom, o pastor repete muito. Se você está reclamando que está repetindo, você está morto espiritualmente, tá? Você morreu. Porque eu estou pregando a palavra de Deus. E a chama que está aqui dentro,
ela é renovada conforme a leitura da palavra. Se você não tem prazer em ouvir a Escritura, eu não sei se você notou, e eu estou dizendo não só quem está em casa, mas todos que estão aqui. Eu não sei se você notou, mas nesta igreja nós buscamos, seja quem for que estiver vindo aqui, eu creio que você já percebeu. Nós buscamos saber a fundo o que o texto tem a dizer para nós. De forma que você, ao sair por aquela porta, diga assim: eu hoje aprendi coisas novas para aplicar na minha vida, eu não entendi, agora eu entendo. Um pouco mais. Portanto, o que nós estamos pregando é espírito e vida, é a palavra de Deus. Então se alegre com a palavra. Por quê? Entenda, Deus entregou uma palavra para Jesus, fez ele crescer na graça do conhecimento. Ele veio, relacionou-se com os discípulos e morreu na cruz. Só que ele entregou uma palavra aos discípulos. Essa palavra era dele? Não, do Pai. Era do Pai. Ele foi o canal. E essa palavra agora, ela está endereçada a um feito extraordinário. Qual é? O texto vai declarar no final do Evangelho de João. Abra aí a sua Bíblia rapidinho, nós já estamos encerrando. Olha só o que diz o Evangelho de João no capítulo 20, logo aí no versículo 21. Capítulo 20 de João, versículo 21. Já li muito esse texto, agora sobre outra ótica eu quero ler. Disse-lhe Jesus de novo: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Como é que o Pai enviou Jesus? Jesus nasceu pelo Espírito, você também nasceu. Jesus cresceu na graça do conhecimento, os discípulos também tinham crescido na graça do conhecimento. Quanto tempo levou o crescimento dos discípulos? 3 anos e meio com Jesus, de manhã, de tarde e noite. E agora Jesus estava dizendo: vão por todas as nações e façam discípulos. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Quando Jesus disse: se guardardes os meus mandamentos, qual é o mandamento de Jesus? Ele mandou ir. Olha só, seu desobediente. Se você não sabe ganhar pessoas para Deus, Deus quer te preparar, mas você tem que receber essa missão. Irmãos, só pode ser treinado quem entendeu o propósito. Eu quero dizer para você, jovem, você criança ainda, que tem tanta sabedoria para jogar, tem tanta sabedoria para fazer tanta coisa na internet, usa esse potencial para alcançar os seus colegas da escola. Usa esse potencial para você dominar o assunto e você está auxiliando, quem sabe aqui nesse ministério, quem sabe na comunicação da igreja. Eu estou dizendo que Deus te chamou para você fazer o que Jesus fez. É mandamento. A impressão que eu tenho, irmãos, é que a igreja do nosso tempo, ela fica assim, ela ouve isso e não sei. Eu acho. Isso aí é para você e para você. Meu irmão, então para de dizer que tu é discípulo. Para de dizer que é cristão, porque cristão significa pequeno Cristo. Se você ficou chateado, meu irmão, não pode fazer nada. Mas isso é uma incoerência. Uma pessoa se declarar que é cristão, que é um pequeno Cristo, que é um discípulo de Jesus, mas não é conhecido pelas obras de Jesus. Não fala de Cristo para ninguém, nem para os da própria família. Ah, pastor, mas um profeta da sua própria casa não é honrado, não é reconhecido. Quero lembrar você que Jesus não fez muitos milagres, mas Ele fez milagre. Ele fez. Eu me lembro, irmãos, da experiência, porque na minha casa eu fui muito humilhado no começo da minha fé.
Mas isso durou alguns anos, isso acabou. Hoje eu oro por eles. Aliás, no dia do pastor, meu irmão mais velho até me mandou uma mensagem dizendo: olha, você é um pastor, de verdade. E lá teceu alguns comentários agradecendo, e como eu fiquei feliz, porque o Senhor Deus já manifestou na vida deles o reconhecimento de que realmente eu tenho compromisso com Deus. É verdade sim que eles vão endurecer, mas isso tem um prazo. E quantas vezes logo no início, irmãos, eu me lembro uma vez a minha irmã ligou para mim e disse que estava enferma. Na hora Deus falou ao meu coração. O que ela tinha? Era uma obra maligna. Ela estava com uma doença, uma enfermidade, mas era obra maligna. Aí eu disse: olha, isso aí é isso, isso e isso, nós vamos orar agora e vai passar. Nós oramos no telefone, pelo telefone. Ela foi sarada lá, porque era só opressão maligna, era só expulsar. Então eu tenho experiências tristes do período que eles não criam nem respeitavam. Mas tenho experiências de poder, porque há um prazo. Chegará o tempo que eles vão reconhecer que você anda com Deus, que Deus anda com você. Mas para isso você tem que permanecer no ensino. Você precisa permanecer na palavra do Senhor. E eu, meu irmão, eu vim aqui hoje à noite dizer para você que é urgente esse chamado. É urgente. Deus está chamando você para você tomar uma experiência, tomar jeito na sua vida. Ele mandou ir por todo mundo, é um mandamento. E pare de pensar em ir para o mais distante local, porque ir para o mais distante local só será possível quando você já está alcançando a localidade que você vive. Senhor Deus quer mudar essa geração. Eu quero convidar você a ficar de pé nessa hora. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu creio que você está dizendo: eu sou um cristão, me converto, eu me arrependo. Me arrependo de tratar a ordem de Jesus como se fosse qualquer palavra. Eu me submeto, eu me submeto, eu me submeto, eu me submeto. Feche os teus olhos e ore. Feche os teus olhos, ore. Em nome de Jesus. Quero orar por você, levante as suas mãos aí. Você crê que tem uma unção de Deus para a sua vida? Você crê que Deus vai te dar capacidade para você buscar a presença dEle? Então levante as suas mãos, você que está em casa. Levante suas mãos onde você está aí, nós vamos orar. O Espírito de Deus está aí. E o Espírito Santo que está aqui vai ministrar aí na sua vida também. Em nome de Jesus, nós vamos orar agora para você se levantar no novo tempo. Você que estava aí morno, você não vai ser vomitado. Você vai ser segundo Deus. Pai, na autoridade do teu nome, eu oro agora pedindo a tua presença. A tua presença que quebra todo jugo. A tua presença que desfaz toda opressão. Eu declaro desfeito agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja desfeito agora todo mal, toda cadeia agora, toda opressão maligna, espíritos que vieram para matar, roubar e destruir. Eu ordeno agora, em nome de Jesus, bata em retirada da vida dessa pessoa, do casamento dessa pessoa, bata em retirada agora desse lar, desse emprego, desse trabalho, da mente e do coração dela. Eu desfaço agora todo laço, toda cadeia agora, em nome de Jesus. Seja desfeito agora infertilidade, doença, bata em retirada agora, todo câncer seja arrancado agora, toda enfermidade na alma seja arrancada agora, toda baixa estima seja agora sarada agora, em nome de Jesus. A alegria do Senhor é a nossa força, e essa alegria agora seja derramada em teu coração. Em nome de Jesus, seja agora o poder do Espírito, o vento do Espírito agora, entrando sobre
entrando na tua casa, entrando nesse ambiente de trabalho. Todo mal é desfeito agora. E seja agora o poder do Espírito ministrado na tua vida. Poder do Espírito para te conduzir para a oração e a palavra. Para a comunhão pessoal. A comunhão que te levará ao crescimento na graça e na sabedoria do Senhor. Seja agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fecha as tuas mãos agora aí. Você vai como que derramar sobre o seu peito. Você recebeu e agora ministra aí sobre o seu peito. As tuas mãos aí agora. Abre as tuas mãos. Você recebeu agora. Ministra aí sobre o teu peito em nome de Jesus. Põe a mão no teu peito aí. Você foi ungido nas tuas mãos. Toque agora no teu coração. Seja liberado agora. Uma unção restauradora. Unção restaurando agora o teu coração. Na presença do Senhor. Eu sei em quem tenho crido. E eu sei que Deus está agora derramando sobre a tua vida. Restaurando agora o teu coração. Sua mente é renovada. Toda seta maligna agora na tua mente, eu arranco agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você vai lembrar das palavras do Senhor. As promessas do Senhor são renovadas agora na tua mente. Na tua mente agora são renovadas. São renovadas as palavras. O Senhor te chamou para a obra missionária. O Senhor te chamou para orar pelos enfermos. O Senhor te chamou para guerrear em oração pela madrugada. Seja renovado agora o teu ministério. Seja renovado agora o teu chamado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nas mãos do Senhor. Você é uma flecha que vai alcançar o alvo em nome de Jesus. Receba agora em nome de Jesus, esse bálsamo, esse óleo precioso que cai agora sobre a tua vida, que cai agora sobre o teu corpo, e seja agora selado com esta unção, em nome de Jesus. Tu sentirás anseio pela presença do Senhor, pela presença do Senhor, tu sentirás o cheiro das águas, assim, e tu passarás por todos os empecilhos, pularás muralhas e alcançará os pastos verdejantes do Senhor, as águas tranquilas, e na presença do Supremo Pastor tu viverás. E assim, meu Pai, cumpra a sua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia.